Boa noite a todas e a todos, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à live Tudo o que você precisa saber sobre o Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde no SUS. Perguntas e respostas. Hoje, dia 27 de junho de 2024, eu sou Lígia Giovanella, da Rede de Pesquisa e Atenção Primária à Saúde da Fiocruz e representantes da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, do Ministério da Saúde, vão esclarecer dúvidas sobre o censo das unidades básicas de saúde. Essa atividade é organizada pela Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que apoia a iniciativa do censo. E todas as perguntas devem ser enviadas pelo chat no nosso canal do YouTube. Agradecemos já a participação de todos. O Censo é uma iniciativa tripartite da SAPS, em parceria com o CONASEMS, os COSEMS, o CONAS e com apoio da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco. As atividades de avaliação da atenção primária à saúde são imprescindíveis para o desenvolvimento e o bom planejamento das ações para a melhoria contínua do acesso e da qualidade do cuidado com equidade no Sistema Único de Saúde. A realização do censo das unidades básicas visa proporcionar um diagnóstico nacional da atenção primária do SUS, com destaque para as condições de infraestrutura das unidades básicas, a composição das equipes de saúde da família e atenção primária, a disponibilidade de métodos diagnósticos, a incorporação de tecnologias digitais, a oferta de ações e serviços, o escopo de práticas individuais e coletivas das equipes para promoção, prevenção e cuidado, com vistas a orientar políticas e retomada das diretrizes da universalidade, integralidade, equidade e participação social no SUS e na APS. Compõe a base do Censo Nacional das UBSs mais de 40 mil estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no CNES, como unidades básicas de saúde e em atividade em abril de 2024. Para o censo, está sendo então utilizado um questionário eletrônico online, que deve ser respondido por um profissional responsável pela unidade básica em saúde, em diálogo com suas equipes e profissionais. O instrumento de coleta de dados do censo é composto por dimensões e componentes que expressam os princípios do SUS, os atributos da atenção primária e, principalmente, as diretrizes da estratégia saúde da família, esse nosso modelo exitoso de atenção primária. O questionário foi elaborado em processo dialógico e reiterativo, com interlocução entre os gerentes e técnicos da Secretaria de Atenção Primária da Saúde do Ministério, representações do CONASEMS, dos COSEMS, do CONAS, entidades profissionais que trabalham na atenção primária e pesquisadores da rede de atenção primária. Espera-se que, a partir dos resultados do censo das unidades básicas, seja possível indicar elementos essenciais para o investimento em infraestrutura, os processos organizacionais e de educação permanente, orientando e apoiando os gestores nacionais, estaduais e municipais nos processos de planejamento e formulação de políticas públicas para a melhoria do acesso e da qualidade na atenção primária e no SUS e a promoção da equidade e a eficiência do SUS. Fundamental ator, o principal ator nesse processo são os profissionais de saúde que trabalham nas unidades básicas de saúde, que vão responder o questionário do censo com precisão nas informações prestadas, pois são os que melhor conhecem a infraestrutura e a oferta de serviços e as condições de trabalho de cada UBS. Já de antemão agradecemos a todos a sua dedicação. Estão conosco hoje profissionais, técnicos da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, pesquisadores da rede de pesquisa em atenção primária, para respostas às dúvidas e perguntas. Agradeço de antemão a manifestação de todos vocês que estão nos acompanhando, colocando as suas perguntas e comentários e sugestões no chat que serão respondidas. Então, a gente vai iniciar com as boas-vindas e um breve panorama das adesões dos municípios e as respostas aos questionários pela profissional da SAPS, Elisa Kemper, que é assessora da SAPS. Em seguida,
teremos uma demonstração com a Joyce Monteiro, também assessora da SAPS, como acessar o sistema e indicar os respondentes, depois como acessar o questionário, o respondente pode acessar o questionário para responder o questionário. Então, vamos passar as respostas e perguntas da audiência aqui, contando então aqui com o grupo de profissionais da SAPS, né, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, incluindo várias coordenações, inclusive a coordenação de informação e informática. E, ao final, a gente vai fazer, então, uma síntese das estratégias locais de mobilização para responder ao questionário, que o professor Fachin fará isso, né? Temos aqui na nossa audiência também todos os nossos convidados, coordenadores de atenção básica, profissionais de saúde e facilitadores do apoio da rede de atenção primária ao censo nos estados e os animadores, né? E nós, pesquisadores, estamos todos apoiando o censo. Então, gostaria de passar a palavra agora para a nossa querida Elisa Kempen. Obrigada, Lígia. Boa tarde ou boa noite, né, a todas e a todos. Em nome do secretário da SAPS, Felipe Proenço, gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos os participantes desta live, agradecer a oportunidade, né, o convite da rede de PS da Brasco na organização dessa live e dizer que a SAPS está aqui, né, à disposição para a gente tentar chegar num diálogo, num consenso, né, e que a gente possa implementar de fato o censo das BSs, que tem sido considerada como uma das estratégias prioritárias para a Secretaria de Atenção Primária. Hoje mesmo, o secretário adjunto da SAP apresentou o censo na CIT, né, na reunião tripartite. Foi muito bem visto, né? Comentado pelo CONAS e pelo CONASEMS. Então, é realmente uma estratégia prioritária para a SAPS, muito importante para o SUS, né? Para a atenção primária do SUS. E ela tem sido, foi construída e tem sido conduzida de forma tripartite, né? Sempre dialogando com o CONAS, com o CONASEMS, né? Com os parceiros e sempre com o apoio também da rede de pesquisas em APS da Brasco, né? Eu vou colocar minha apresentação aqui, vou trazer rapidamente um panorama da... Só um instante. Não estou conseguindo compartilhar minha apresentação. E agora, quem pode me ajudar? Eu testei e deu certo, e agora, na hora de apresentar a apresentação, não está aparecendo aqui. Qual erro, Elisa? Ele não está aparecendo aqui para eu compartilhar a tela do Canvas. Deixa eu tentar compartilhar aqui com. Você pode também mandar o link para a Bruna, que ela pode passar, colocar no chat. Pode ser. Vou colocar aqui no chat alguém, quem conseguir pode passar para mim. Então, daí você pode ir falando e aí a Bruna vai passar. Tá? Então eu vou falando enquanto alguém tenta compartilhar para mim. A gente tem feito as apresentações, né,
fazendo alguns lembretes, né? Alguns recados importantes, né? Primeira coisa é o prazo. O prazo do censo das UBSs é 31 de julho, né? Ele abriu no dia 3 de junho e o prazo final do censo é dia 31 de julho, né? O único prazo diferenciado é para o estado do Rio Grande do Sul, para os municípios que foram afetados, né, pelas enchentes, né, que aconteceram recentemente. Então, assim, não tem nenhuma notícia, nenhuma pactuação de prorrogação de prazo para o censo. Tá? Então, a gente está trabalhando com esse horizonte, né, de 31 de julho. Acho que a Joyce vai conseguir compartilhar para mim. Um outro lem... Isso. Pode passar, Joyce. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Então, primeira informação importante é o prazo, né? Não tem nenhuma decisão, nenhuma pactuação ainda de que esse prazo vai ser modificado, né? Vai ser estendido. Então, a gente está trabalhando realmente para mobilizar o território para o dia 31 de julho, a gente tentar ter 100%, né, das UBSs com o questionário respondido. Uma outra questão é com relação à segurança do sistema, né? O censo ele foi todo desenvolvido no ambiente seguro do e-gestor, né? Os gestores já estão acostumados a navegar nesse sistema, né? Ele é protegido pelo login gov.br, então é um sistema seguro, né? O gestor, então, ele pode ficar tranquilo que não vai ter acesso aos dados e informações colocadas no censo, não vão ser divulgados esses dados, né? A, a manifestação de interesse, então, a gente está com quase 100% já dos municípios com manifestação de interesse, pretende chegar aí realmente aos 100%, né? Essa é a nossa meta. E a manifestação de interesse é essencial, né? Ela é obrigatória, né, para responder ao censo. Então, só pode responder ao censo se manifestar interesse, né? Então, a gente tem que tentar chegar aí aos 100% dos municípios. Um outro ponto importante também é a divulgação dos resultados, né? Tem toda uma preocupação com eleições municipais esse ano, tal. Então, assim, foi pactuado já com o Conasems, não vai ter nenhuma divulgação de resultados do censo em 2025, né? De respostas do censo em 2020, em 2024. Esses dados só serão divulgados em 2025. Pode passar, por favor. Aqui é o Rio Grande do Sul, então, o Rio Grande do Sul vai ter um prazo diferenciado, né? Que eles vão ter até 30 de setembro, para responder ao censo. Vai ser feito um manual instrutivo adaptado para aquelas UBSs que foram atingidas pelas enchentes, né? Então, vai ter orientações específicas de como responder no caso daquela UBS, né, que teve danos com as enchentes, né? E isso tudo foi pactuado entre a SAPS, Conasems, o COSEMS do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, né? Foi uma decisão conjunta aí de todos esses entes. Aqui, então, o panorama do censo, rapidamente, pode passar. Aqui, então, até hoje de manhã, quando eu preparei essa apresentação, né? Nós estávamos com 5.394 municípios que já manifestaram interesse, faltando somente, então, 45 municípios, né? 130 municípios são do Rio Grande do Sul, né? Então, como eles têm um prazo diferenciado, né? A gente considera que a nossa meta aqui são esses 45 aí, para fazerem logo a manifestação de interesse, para ter tempo hábil, né, para responder o censo, né? Então, aqui embaixo tem os estados, né, volta só um pouquinho, isso,
Os estados com municípios que ainda não fizeram a manifestação de interesse, né? Então, tem Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, como eu já falei, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aqui tá ruim de enxergar, mas eu acho que ainda tem um municípiozinho ali, no Mato Grosso do Sul, que ainda não manifestou interesse. Pode passar? Aqui é com relação às respostas, né, do censo. 7.768 unidades básicas, né, respondentes de unidades básicas já começaram, né, a responder o censo. Desse total, né, de 7.668, 4.295 já completaram o questionário, né, já finalizaram e enviaram as respostas, e 3.373 ainda não finalizaram, né? Começaram a responder, mas não finalizaram. Esse é um painel que a gente está finalizando, né? Entre hoje e amanhã a gente finaliza esse painel. Ele vai ser um painel público, né? Ele é uma planilha de Excel transformada num BI, né, num painel de Business Intelligence, e aqui vai ter todos os dados, né, de quais UBSs já responderam, quais municípios, qual o nome daquela UBS. É possível selecionar por estado, ver os municípios daquele estado, as UBSs daquele estado. Aqui tem na direita tem a lista com o nome das UBSs, vai ter um contato telefônico. Isso vai ser público, tá? Esse painel, entre hoje e amanhã, a gente finaliza e vai disponibilizar para vocês um link, né, para acessar esse painel. Pode passar, Joyce, por favor. Materiais de apoio, né? É muito importante que todos divulguem, todos acessem os materiais de comunicação, os vídeos instrutivos, os manuais instrutivos passo a passo. Faça o download do instrumento, né? Que tem a versão em PDF do questionário do censo, né? Então pode baixar, pode compartilhar. Tem o manual instrutivo também, pode passar. Pode passar, Joyce, por favor. Aqui a playlist, né, no site do Ministério da Saúde. Aqui o manual instrutivo, que tem a cópia, né, é uma réplica do questionário com orientações, questão por questão. É importante acessar, é importante a UBS ter acesso a esse material para fazer a discussão, né, com a equipe. Aqui são os nossos canais, né, de suporte do censo, né? Tem esse telefone aqui para ligação telefônica e o WhatsApp, nesse horário aqui de todos os dias, né, de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Temos um e-mail também que foi criado, né, exclusivamente para o censo, que é esse censo das UBSs. E tem o pessoal do suporte de TI, também da SAPES, que recebe chamados nesse canal aqui de web atendimento. É um link que você clica lá, que você clica e cai nessa página para abrir o chamado aí por meio do web atendimento. Pode passar. É importante divulgar ao máximo esses canais e é importante as pessoas acessarem ao máximo esses canais de suporte, né? Uma para resolver o seu problema, né? E para que a gente também possa ter acesso aos tipos de problema, né, que os territórios, né, que os municípios, que as UBSs têm enfrentado para responder ao censo, né? Então, é importante acessar esses canais para que a gente possa saber também os tipos de problema que têm acontecido. Pode passar. E aqui é um pouco da nossa agenda, né, com os territórios, o que a gente tem feito para mobilizar as respostas, né, ao censo. A gente está saindo do foco agora de manifestação de interesse, porque entende que, né, que já foi uma pauta que está quase superada, né, porque faltando aí esses 45 municípios para a gente chegar nos 100%, né,
mas a gente tem que investir muito ainda nas respostas ao questionário, né? Hoje a gente tem cerca de 15% das UBS, né, com um questionário respondido, né, ou que começaram a responder. Então, ó, temos aí, são cerca de 48 mil, 49 mil UBSs, né? Então, a gente pretende chegar aí nos 100% para a gente realmente ter o panorama, né, das UBSs do SUS. Então, a gente tem feito oficinas com os coordenadores estaduais de atenção primária, com os POSEMs, temos aí uma equipe de apoiadores, né, nos territórios, no campo, que é da rede APS, temos os apoiadores também do Ministério da Saúde, que tem levado o censo também como pauta para os espaços de diálogo. O censo tem sido debatido também em comissões regionais, né, nas CIR, nas CIB. Acredito que hoje, né, tendo sido pauta da CIT, né, começa a ganhar mais força também, né, nos territórios. E, e é isso, esse tem sido o nosso esforço, né? A gente quer somar esses esforços aí para que a gente consiga aí ter realmente sucesso nas respostas do censo, para que ele possa, de fato, subsidiar, né, as políticas de investimento da atenção primária, tão importantes, né, e tão necessárias para o nosso sistema único de saúde. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Acho que passei Era só umas boas-vindas, mas, enfim, é importante a gente sempre trazer esses recadinhos. Obrigada a todos. Muito obrigada, Elisa. Então, passo agora a palavra, né, para fazer a sua demonstração, a Joyce Monteiro, que vai fazer uma demonstração de como indicar os respondentes no sistema do e-gestor e depois como que os respondentes podem, então, acessar o questionário para suas respostas. E logo em seguida vamos iniciar as respostas a todas as questões e dúvidas colocadas aqui no chat do YouTube. Olá, pessoal. Boa tarde, bom comecinho de noite para todos. Eu sou a Joyce, estou aqui compondo a equipe da CGFAP e nesse momento eu vou apresentar um pouquinho para vocês, até uma angústia que muitas vezes a gente vê aí dentro dos municípios, como a gente designa ali o respondente das unidades e como a gente acessa o formulário, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela para que a gente consiga fazer esse passo a passo. Bom, todo o acesso, né, do sistema de informação, ele é feito pelo e-gestor AB, que já é um sistema conhecido pelos gestores da atenção básica. Ele é validado ali pela senha do gov.br, então, para você ter acesso, você primeiro, né, tem que ter sido indicado pelo gestor da atenção básica do seu município, pelo e-gestor, como gestor do programa municipal, para que você tenha acesso aos perfis do censo, tá bom? Então, essa aqui é a tela inicial do e-gestor, quando a gente solicita acesso, né? Vamos colocar que eu estou ali designada como gestora do programa do Censo das Unidades Básicas de Saúde por determinado município, e eu gostaria de fazer ali o cadastramento dos meus respondentes. Cabe pontuar que o gestor do programa é aquele que vai conseguir fazer a coordenação a nível de monitoramento de como as unidades estão respondendo, como está sendo esse processo, e também é ele que tem ali a função de designar qual que vai ser o respondente de cada unidade de saúde, tá bom? E esse respondente, a gente preza que seja ali a figura do supervisor ou coordenador de unidade ou um enfermeiro da equipe, ou seja, a pessoa que está dentro do processo de trabalho daquela unidade, que conhece os fluxos, conhece bastante das demandas estruturais, administrativas e de cuidado em saúde.
Então, eu gostaria de começar também pontuando que a gente teve uma parceria com o município de Jacareí SP, que cedeu o login para a gente nesse momento, para que a gente fizesse as simulações, tá bom? Dentro do sistema, para que vocês possam acompanhar de uma forma bem clara, bem lúdica, e que, para além dessas demonstrações, nos nossos canais, a gente também tem todos os materiais de passo a passo. Então, vocês vão observar que eu estou liberada no município com a autorização da secretária, a gente agradece ela, para que a gente faça algumas etapas aqui do preenchimento, tá bom? Do formulário e da indicação do respondente. Então, o primeiro passo, nós estamos aqui entrando no e-gestor, a gente vai fazer o nosso acesso como pessoa física pelo Gov. Aquele passo que a gente já conhece, né, que a gente já faz para acessar qualquer sistema aí do gov.br. Essa aqui é a tela inicial do gestor, tá bom? Do e-gestor. Para cada programa que você faz ali a coordenação na atenção básica, que você está indicado como gestor do programa, vai aparecer ali um perfil de acesso. Para quem está designado como gestor do programa Censo das UBS, vai aparecer aqui esta caixinha, que é o Censo APS. No Censo APS, quando eu clico nele, eu tenho a opção, vai aparecer o nome do município e eu vou clicar aqui na setinha. Quando eu clico nessa setinha e quando eu estou designada como gestor do programa municipal, vai me aparecer essas duas opções de acesso, tá bom? O acessar sistema e o gerenciar usuário. O primeiro ponto que a gente orienta ali, dentro do processo de trabalho do censo, é que o gestor da atenção básica, que está coordenando esse programa, ele faça a gerência dos usuários dessa conta, ou seja, ele já cria os perfis dos respondentes de cada unidade básica de saúde. Para isso, ele vai clicar aqui em gerenciar usuário, vai clicar em... Vai abrir essa tela, nessa tela a gente tem a possibilidade de buscar, cadastrar um novo usuário. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade de saúde, eu tenho uma unidade básica de saúde e eu quero cadastrar o supervisor dessa unidade como respondente. Eu vou nesse processo, cadastrar novo usuário, vou indicar o CPF dele, realizar a busca, inserir o nome, sexo, vou colocar aqui os dados de telefone e e-mail, é sempre importante que esses dados estejam atualizados dentro do sistema. Vou inserir os dados ali da unidade, como endereço, CEP, complemento, bairro, e vou indicar o perfil de acesso. O perfil de acesso, ele é essencial. Se essa etapa não estiver feita, a unidade, o respondente não vai conseguir ter acesso à abinha ali do censo, tá bom? Então, aqui do programa já vem preenchido. Perfil de acesso, a gente vai colocar como respondente do censo, tá bom? Respondente censo. E o módulo já vem aqui salvo censo das unidades censo 2024. Após essa etapa, a gente pode clicar em salvar, que esse perfil já vai, que esse profissional já vai aparecer ali, até para o próprio gestor, né, do programa municipal, para ser designado como respondente de uma das unidades básicas de saúde, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Cadastramos ali o respondente dentro do sistema do e-gestor. A segunda etapa que nós temos, dentro do perfil de acesso do gestor municipal, do gestor do programa municipal, novamente, né, a gente fez o acesso ali dentro do gov.br, teve acesso ao painel geral do e-gestor, continuo aqui, né, sendo gestor do programa, e eu tenho que fazer um segundo ponto. Qual que é esse segundo ponto? É colocar quem vai ser o respondente de cada unidade básica de saúde. E para isso, eu entro aqui, dentro do módulo do censo, clico em acessar sistema. Quando eu acesso o sistema, ele me aparece uma aba com todos os dados ali das unidades básicas. Desculpa, entrei no perfil de acesso errado. Desculpa, entrei no gerencia, gente. Vou acessar o censo, novamente, tá? Vou lá. Sou gestor do programa, estou acessando o módulo do censo como gestor do programa municipal, vou acessar o sistema e a partir do momento que eu acesso o sistema, vai me aparecer essa tela inicial.
Na tela inicial, vocês vão perceber que é possível a gente identificar quais as unidades básicas de saúde que eu tenho dentro do meu território e quais que eu posso estar respondendo, tá bom? Como o sistema está demorando um pouquinho para carregar, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do passo a passo, que aí fica um pouco mais fácil para vocês acompanharem. Um minuto, que a gente já está entrando aqui. Só um minuto, gente. Estão vendo a minha tela? Sim, né? Eu vou passar aqui para vocês. Como Sim, a gente ótimo. já... Perfeito, a gente já está para economizar tempo, a gente vai fazendo isso. Nós já definimos o gestor do programa, né? Esses são os passos. Esse material a gente pode deixar disponível para vocês depois como tutorial. E agora a gente já definiu ali quem que é o respondente, né? Então aqui eu trago algumas informações que é da importância desse respondente. Só um minuto. E agora eu estou no painel, eu sou gestora e eu estou querendo designar o respondente por unidade, perfeito? Então, o passo a passo que a gente conversou, né? Toda vez que eu vou acessar o e-gestor, eu entro pelo gov.br, insiro os meus dados, confirmo a minha senha. Neste momento, é o que a gente estava apresentando, né? A gente clicou em acessar sistema, como gestor do programa municipal. E aí nos aparece a tela inicial. Nessa tela inicial, nós temos a possibilidade de indicar o respondente. Nessa indicação do respondente, nessa coluna, a gente vai clicar e selecionar qual é o respondente de cada unidade básica de saúde. Se isso não tiver feito, não vai aparecer para o respondente aquela unidade para que ele faça o processo de preenchimento do formulário, tá bom? Nessa tela também a gente pode inativar uma unidade básica de saúde. Eu tenho uma unidade em que, por algum motivo, ela não atua nas atividades de saúde da família, mas está aparecendo pelo censo, eu consigo inativar essa unidade, eu consigo depois baixar o formulário, eu consigo gerenciar esse processo. Esse é o painel do gestor. Agora eu vou desvestir todos e a gente vai falar mais diretamente do preenchimento do formulário, tá? Do questionário do censo. Então, nesse momento, eu trago para vocês aí, principalmente para os supervisores, para o profissional lá da unidade básica que foi designado para fazer a resposta, como que é o processo dele de entrada no sistema e de preenchimento, tá bom? Então, novamente, esse profissional vai ter que entrar no site do e-gestor, acessar aqui com entrar como Gov, em seguida inserir ali o CPF, inserir e clicar ali na senha, e neste momento, quando ele tiver acesso à tela do e-gestor, só vai aparecer aqui para ele o processo de respondente do censo. Pode acontecer em alguns municípios que são muito pequenos, por exemplo, que o coordenador da atenção básica seja de uma unidade, ele vai ser o respondente do censo ali do município. Então, ele vai ter tanto o perfil, talvez, de gestor do programa, como de respondente. Mas o indicado é que o respondente seja da unidade básica de saúde, tá bom? Nesse processo, ele acessa o sistema. Ele vai ter, logo de cara, essa mensagem, né? Que explica um pouco do que é o censo das unidades básicas, dá a possibilidade que você clique e baixe o manual e tenha acesso a ele. É muito importante que esse material vá para as discussões de equipe, para que esse material seja refletido e discutido, para que o censo traga ali, né, a realidade daquela unidade básica de saúde. Tem um informe quanto ao período de preenchimento, tem o link do manual de sistema, e na parte de baixo aparece aqui o CNE, a lista de unidades básicas de saúde que você pode responder. No meu caso aqui, é um município que, por exemplo, tem algumas unidades ali de respondentes, tá bom? Mas só vai aparecer aquela que o respondente foi designado. Aparece o CNES, o nome do estabelecimento, e o status, que pode ser não iniciado, em andamento ou concluído.
eu quero pegar uma unidade básica de saúde e iniciar o preenchimento dela, ou continuar o preenchimento dela. Eu clico em acessar, vai me abrir essa tela. Essa tela, ela é a tela inicial do censo das unidades, tá bom? Aqui tem os dados iniciais ali, como nome, CNES, vai ter as perguntas se a unidade é satélite ou não, e vai ter toda uma série de perguntas dentro dessa aba. Aqui nesse menu do censo, a gente tem a possibilidade de salvar, mas é importante ressaltar que mesmo você não salvando o formulário, é uma programação automática do formulário, conforme você passa, ele salva automaticamente, mas como respaldo também tem a opção de salvar. E tem o índice de perguntas. Por exemplo, preenchi os dados de identificação da unidade, preenchi os dados de equipe, por exemplo, e eu quero ir para outra seção. Eu posso clicar no índice de pergunta, que vai aparecer essa telinha aqui. Essa tela é todos os grandes eixos ali do formulário e eu posso ir selecionando ou transitando entre esses eixos. Posso, por exemplo, clicar e responder uma pergunta, mudar de página aí para responder outra. Eu posso aguardar, olha, nesse momento eu discuti com a minha equipe e consegui preencher esse eixo, sei lá, 4 eixos. Eu posso voltar em um outro momento, acessar o formulário e fazer a edição e continuar esse preenchimento. Eu posso fazer a alteração das questões dentro do período até 31/7, tá bom? Então, aqui a gente tem essa possibilidade. Então, aqui eu dei um exemplo, a gente clicou ali na aba de ofertas e serviços, aí vai me aparecendo as perguntas que tem. As perguntas podem ter caixa de seleção múltipla, campo aberto, seleção única. E ao final, né, ele vai ter essa possibilidade de inserir alguma sugestão e do clicar em enviar. A partir desse momento, o formulário vai ser enviado para o sistema. É importante identificar que, no momento que eu estou preenchendo, a única pessoa que tem acesso ao formulário é o respondente. Só depois que eu enviei que o gestor do programa vai poder visualizar, tá bom? Então, essas são as etapas do sistema que a gente gostaria de ilustrar um pouquinho para vocês. Gente, agora encerro a minha fala, agradeço e ficamos à disposição. Muito obrigada, Joyce. Nós temos uma série de perguntas no chat, está muito animado. E a primeira pergunta que nós temos, poderia já começar com você, continuar, que é da Elisângela Mendes, que pergunta, de fato, quais são as etapas para chegar ao questionário. Então, a minha pergunta para você assim, é só repetir um pouquinho todas essas etapas que você apresentou agora, com palavras mesmo, né? E depois Perfeito. passamos às outras perguntas aqui do chat. Perfeito. Então, a primeira etapa é acessar o site do eGestor AB, ir em acesso restrito, inserir ali os seus dados, né, como acesso de CPF, colocar os seus dados do Gov. A partir desse momento, abre o painel do eGestor, você vai ir no perfil de censo das UBSs, né, censo APS, vai ver que vai aparecer, clicar ali em cima, aparece o nome do município, você clica ali no nome do município, aparece a abinha do respondente. Acessar o sistema. A partir desse momento, você acessa o sistema e você vai ter acesso a todas as unidades ou a unidade que você foi designado como respondente. Nessa tela, você clica em acessar e já tem contato ali com o formulário. Muito bem, muito obrigada. Nós temos aqui, Elaine, Elisa, nós temos um conjunto de perguntas bastante importante, de indagações, né? Que são sobre a questão da instabilidade no sistema, é a principal questão aí no chat, né? Nós temos aqui por exemplo, o Pedro Xavier, falando que estamos recebendo também no Rio Grande do Norte muitas demandas sobre a instabilidade do gestor, além de bugs no questionário, que não permite ao respondente clicar no botão prosseguir e concluir. Então, acho que a Elaine podia falar um pouquinho para a gente, né, Elaine de Oliveira, e explicar um pouco melhor sobre essas questões também da limpeza do cachê e tudo isso, que seria legal, né? O pessoal está muito
você já respondeu lá no chat, mas o pessoal está muito ansioso, claro, todo mundo está querendo responder com agilidade, né? E como que a gente vai solucionar isso, o que que deve fazer? Sim, Com a palavra, bem-vinda e muito obrigada por estar aqui respondendo para a gente. eu que agradeço o convite, né, em nome da SAPS, da Coordenação Geral de Inovação e Aceleração Digital, da Secretaria da Atenção Primária, agradeço o convite. Então, pessoal, a gente teve uma certa estabilidade no sistema de ontem para hoje, realmente, né, porque a gente está fazendo algumas atualizações da aplicação do sistema, né, porque estamos aí em vistas de lançar os relatórios, então a gente teve que mexer na aplicação, então a gente teve esse bug, infelizmente, né, mas entendemos e compreendemos que há uma certa urgência, né, no acesso ao instrumento por parte dos municípios, então nos debruçamos nesse problema de ontem para hoje, e para estar normalizado, tá? Acabei de conferir aqui com a nossa equipe técnica, está normalizado. Se tiverem algum sinal de estabilidade, por favor, entre em contato, né? Que nós vamos estar verificando para responder a vocês. Tá joia? Com relação a algumas dúvidas que surgiram ali no chat também, né? O pessoal falando que fez a intenção de manifestação de interesse e não está conseguindo acessar o instrumento, né? É interessante e que vocês verifiquem um passo a passo, porque fazer a manifestação de interesse é feita pelo gestor municipal, né? E o mesmo tem que indicar um gestor do Censo APS posterior a esse processo, para que o mesmo possa indicar o respondente, né, posterior para acessar o instrumento, tá joia? Então, assim, a município aí que perguntou que não está conseguindo acessar o instrumento, provavelmente é por isso, tá? Se depois de ter feito todo esse passo a passo, estiver dando algum tipo de incoerência, não está conseguindo acessar, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico, como a Melisa falou aí, né? O web atendimento da SAPS, que a gente vai estar resolvendo e dando uma resposta para vocês o mais breve possível, tá joia? E Obrigada pela compreensão. Obrigada, Elaine. Bom saber que tem esse processo de atualização do sistema, né, e de melhoria. Esperamos que isso não aconteça mais muito frequentemente, né, porque Sim, faz sim, as pessoas exatamente. perderem muito tempo. Mas o que a gente recomenda é que todos sempre enviem, né, inicialmente, essa Sim, problemática para o Disque Censo, que aí, com isso, imediatamente é acionado, então, esse setor que trabalha a Elaine, né, e tem respondido sempre muito prontamente para verificar o que estaria causando essa instabilidade no próprio sistema. exatamente. A gente fica à disposição aí, gente. Obrigada, viu? Eu não sei também se a Elisa poderia comentar um pouco sobre a disponibilidade. Também tem outras perguntas sobre uma disponibilidade de informações ou painel que a Elaine comentou, né? Acho que isso seria uma coisa legal para comentar aqui. Bom, gente, com relação ao o painel que a Elaine comentou, que talvez seja a causa, né, da instabilidade, porque eles estão finalizando esses relatórios, né, que a gente chama. Quem já acessou o e-gestor sabe, né, já viu que tem um botãozinho lá escrito relatório. Hoje, quem clica nesse botão não vai aparecer nada ainda, né, porque o relatório não está disponível. Mas, a partir de acho que amanhã, né, Elaine, no máximo segunda-feira, né, na semana que vem, esse relatório ele vai estar disponível para quem tem acesso ao e-gestor, né? Então vai ser possível ver quantos questionários foram respondidos, né? O estado vai poder consultar, né, os municípios do seu estado, o seu município vai consultar as UBSs, né, do seu município, né? Lembrando que tem a proteção dos dados, né, sensíveis, ou seja, não vai aparecer nenhum dado de resposta aos questionários, né, mas vai ter um conjunto de dados, né, de informações com relação a esse panorama do censo, né.
quais unidades básicas já começaram a responder, quais já finalizaram. Tem aquele status ali que a Joyce mostrou para vocês, né? Em andamento, né? Quando já começou a responder o questionário, concluído, quando já finalizou, não iniciado ainda, quando ainda nem começou a responder o questionário, e tem aquele botãozinho também, quem já entrou lá no sistema pôde ver, que é inativar a OBS, né? Então, essas informações vão estar disponíveis neste relatório que a nossa TI da SAPS está finalizando. Acho que até no máximo segunda-feira ele vai estar disponível, né, Elaine? Isso, exatamente, né? Ontem a gente subiu para o nosso ambiente de produção, né? Falando na linguagem que todo mundo entenda, né? A gente subiu a versão do homologação para o ambiente de produção, para testes. Então, acredito que na segunda-feira os relatórios vão estar disponíveis, né? A gente está ainda em testes, por isso que não consigo apresentar para vocês, né? Dar um spoiler dos relatórios, mas vocês vão conseguir ver dados consolidados, né, e dados individualizados a nível município, nesse primeiro momento. E exatamente o que a Elisa falou, para fazer esse monitoramento do questionário, né, com relação aos status, com relação como que está referente a cada CNES, o gestor, tanto federal, quanto estadual, quanto o gestor municipal, que são os 3 perfis que a gente está trabalhando no momento, vão ter acesso a essas informações, que são de extrema importância, né, para que haja esse monitoramento do instrumento a nível Brasil. Basicamente é isso, gente. Obrigada. Eu peço também para a Rosana Alves, né, que perguntou sobre a versão em PDF. Eu penso que seja a versão do questionário. Eu pediria para alguém colocar lá o link para o questionário instrutivo lá no nosso no canal do YouTube, né? A questão, acho que já foi respondida, mas poderia talvez retornar um pouco, da Gislene de Mendonça, né? Que boa tarde, fiz adesão em 29 de maio e não aparece para mim o censo APS no e-gestor. Acho que Joyce podia comentar de novo isso para ficar claro que é uma pergunta que ainda está se colocando. Olá, pessoal. Bom, o perfil do censo, ele só vai aparecer se a gente fizer 2 etapas, tá bom? Se quem está cadastrado como gestor da atenção básica liberar o perfil do censo para o gestor do programa municipal, e se esse realizar o cadastramento e a designação da unidade para o respondente. Então, essas primeiras 3 etapas, elas são imprescindíveis para que apareça, uma vez que vocês já fizeram a manifestação de interesse. Muito bem. Eu perguntaria, então, agora para a nossa querida Elisa, da Márcia Matos. O gestor do programa municipal pode ser respondente de todas as UBSs. Para isso, ele precisa ser indicado correspondente para cada uma delas? Acho que você poderia falar um pouco sobre essa questão de como é importante que cada UBS tenha o seu respondente, pessoa que trabalha lá, etc. e tal, né? Isso, para cada UBS que aparecer no sistema, é necessário indicar um respondente. Qual é o perfil desse respondente que a gente orienta, né? Que seja o coordenador ou gerente da UBS. Ah, mas na nossa UBS não tem gerente. Então, poderia pegar aquele profissional que já está há mais tempo trabalhando na UBS, né? E que ele entende mais dos processos de trabalho, conhece mais sobre a estrutura do serviço, né? Poderia indicá-lo, então, esse profissional como respondente para aquela UBS, né? Outra coisa, ele precisa sentar, responder sozinho? Não. A ideia é que ele faça, dar resposta ao censo, uma oportunidade de já fazer uma discussão com a equipe, né? Já transforme isso num processo pedagógico ali, né? De diálogo com a equipe, né? Ele pode imprimir o questionário, preencher no papel e depois sentar e fazer colocar as respostas no sistema, né? Ele pode convidar a equipe, nesse bloco de saúde bucal eu vou precisar do apoio da saúde bucal, então eu convido alguém da saúde bucal para sentar aqui comigo, responder e tal.
Então, a orientação é que seja um processo dialógico, realmente, né? Assim, não é recomendado que seja uma pessoa, o mesmo respondente para todas as UBSs, né? Porque a ideia é ter realmente um retrato, né, fidedigno da infraestrutura daquela UBS, do conjunto da oferta das ações e de serviços da UBS, né? Então, a gente entende que tem que ser realmente um profissional que esteja ali no dia a dia, né, no cotidiano daquela UBS, que ele seja o respondente, tá? Mas sim, tem que indicar um respondente por UBS, tá? Eu vou aproveitar e, na mesma direção e responder uma pergunta aqui da Maísa Barbosa, né, que pergunta: após o cadastro dos respondentes, podemos cancelar e cadastrar um novo respondente? Sim, sempre pode cancelar e cadastrar um novo respondente. Sempre é um respondente só que fica responsável por cada uma das unidades básicas de saúde, não perde, né? Não perde quem já começou a preencher por outro respondente, não perde as informações que já foram respondidas também, você pode continuar no processo, no mesmo questionário, mas é sempre uma pessoa só que está designada para cada uma das UBSs. A Ana Carolina Leite pergunta: com relação às informações de quantitativo de profissionais, preenchemos uma fotografia de agora? Exemplo, profissionais em contratação não devem ser considerados? Essa é para a Elisa. São questões que não são totalmente resolvidas, né? Que vamos adaptando a cada momento. O que a gente entende é que o questionário ele foi feito para captar, né, o retrato daquele momento da unidade. Então, assim, se no momento que ele for responder, esses profissionais ainda não estiverem trabalhando, prestando serviço na UBS, eles não devem ser considerados. Muito bem. Ana Carolina Leite. Isso já fomos. A Isis Siqueira pergunta, né, quando vamos receber os dados atualizados das respostas ao censo. Meu relatório mais recente é de 24/6, e precisamos dos dados atuais para fornecer auxílio àqueles que ainda estão respondendo. Então, eu posso dizer, Isis, que nós estamos organizando esses relatórios para enviar a todos nós, os pesquisadores, né, a partir do apoio da SAPS, organizando esses relatórios, né, para serem enviados a cada dia ou a cada 2 dias, conforme a disponibilidade dessas informações. Mas é um relatório que está razoavelmente atualizado. Então, é uma relação dos animadores com seus facilitadores e os seus pesquisadores para esse encaminhamento. Os processos não são tão rápidos, né? Eu acho que a gente tem uma grande lista de municípios que ainda não iniciaram o preenchimento dos questionários, né? E com essas coordenações de atenção básica que a gente precisa se relacionar. E depois tem uma pergunta que eu quero responder, que é da Ana Angélica Ribeiro. Poderiam explicar sobre as unidades de saúde que estão na lista e devem ser inativadas? Então, eu vou ler aqui para vocês as orientações que a gente tem em relação a isso, né? A gente tem esse universo inicial, né, esse conjunto de estabelecimentos de saúde que foram colocados como UBS para responder o censo, são estabelecimentos que estão codificados no CNES como unidade básica de saúde, ou centro de saúde, ou posto de saúde. Então, elas são basicamente essas. Só que alguns estabelecimentos estão cadastrados como unidades básicas, contudo, nesse código de unidades básicas, contudo, eles não são unidades básicas de saúde efetivamente. Então, serviços denominados como atenção domiciliar, EMULTI, ou com função, né? Centros de especialidades, unidade mista, serviço móvel, outros tipos de estabelecimento. Então, a primeira pergunta é se esse estabelecimento, às vezes, tem unidades mistas que tem também a equipe de atenção básica, né? Então,
estabelecimentos que não são unidades básicas não respondem ao censo. Se aparecerem na lista, essas UBS devem ser inativadas. Então, a gente pergunta, né, se tiver essa dúvida, se tem uma equipe de atenção primária, uma equipe de saúde da família trabalhando naquela unidade. Se não tiver, então ela deve ser inativada. E daí escolher o motivo dessa inativação. E a gente tem aí uma lista de motivos, mas tem também um outro que você pode escrever, então, outro, e explicar, não, essa é uma unidade mista, não é uma unidade básica de saúde. Esse é um centro de especialidades de referência da mulher, não é uma unidade básica de saúde. Pois tem, em relação à inativação, outra pergunta que surgiu muito foi unidades de atenção primária prisional da gestão estadual. Essas não vão responder ao questionário, porque é dirigido aos gestores municipais, mas as unidades básicas de saúde prisionais dos municípios, são responsabilidade de quem paga, os profissionais e a equipe todos os municípios, responde o questionário. A unidade básica de saúde fluvial, que também aparece, podem responder o questionário ao censo, não está indicado completamente, né? Caso o gestor achar importante, pode e pertinente, pode responder, contudo, informamos que em breve será lançado um módulo específico para as unidades básicas de saúde fluvial, que elas podem, então, ser inativadas e colocar lá na justificativa do outro, que não é uma unidade básica de saúde fluvial. A mesma questão em relação à unidade básica de saúde indígena, né? Não responde ao questionário. E você clica em inativar, escolhe o motivo outro e escreve é uma unidade básica de saúde indígena. No Rio Grande do Sul já comentamos, né? Postos de saúde, né? Respondem, com QNES respondem, né? E assim como as unidades de apoio que têm QNES também, elas respondem ao questionário. Tem uma pergunta que diz se é uma unidade de apoio e os questionários vão ser analisados, assim, os resultados, considerando isso como sendo ou não uma unidade de apoio. Então, sintetizando, né, o que fazer, nós temos um FAQ que já está disponibilizado no site da rede e podemos também colocar agora aqui no YouTube, disponibilizar o link ou o próprio PDF. O que fazer caso um estabelecimento de saúde que não é uma unidade básica, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, um CAPES, entre outros, aparecer no painel do gestor de resposta ao questionário do censo, né? Então, nesses casos, você clica para inativar, um estabelecimento que não é uma unidade básica de saúde, clica para inativar e explica, anota aí o motivo outro e explica, então, por que está inativando. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Eu queria falar, Lígia, só com Sim. reforçar essa questão do FAQ, né? Nós fizemos um conjunto de perguntas, as mais frequentes que chegaram nos canais de suporte, né? São 40 e poucas perguntas, né? Nós juntamos num documento, que é um FAQ, né? E a gente vai disponibilizar para vocês, né? Ali tem todas essas questões que chegaram sobre inativação de UBS, como muito bem a Lígia explicou, tem essas questões de eu fiz adesão, mas ainda não aparece no sistema para eu responder o censo. Então, a gente fez ali uma resposta, as respostas padrão, né? E em alguns casos, o passo a passo ali de como fazer e tal. Então, a gente vai disponibilizar esse material, tá? Vai disponibilizar nos canais aí, disponibilizar para os apoiadores, para que todos possam acessar, né? Essa é uma primeira versão, a gente está trabalhando na versão 2, né? Já tem algumas questões aí que a gente também já está trabalhando para ampliar esse FAQ aí. A ideia é apoiar ao máximo aí o pessoal da ponta, tá? Elisa, você poderia explicar uma coisa? Tem duas coisas sobre o painel, porque a gente tem dois tipos, né? Então, o Hugo André da Rocha, ele pergunta, o painel é público ou só é para quem tem acesso ao e-gestor com senha? Então, por um lado, você podia falar um pouco do painel público que está sendo disponibilizado, Elisa,
que Carlos Pio está organizando? Podias falar isso? Sim, esse público que qualquer pessoa vai ter acesso é uma espécie de... É uma planilha em Excel, né, das unidades que responderam ao censo, que a gente fez lá, arrumou um jeito bonitinho em formato de painel, num software de BI, né? E a gente vai disponibilizar o link para quem quiser acessar. Isso aí vai ser público, né? Vai ter a informação ali de quais municípios já fizeram a adesão ao censo, quais UBSs que já estão respondendo, de que municípios são aquelas UBSs, de que estados são aquelas UBSs. Essa é uma coisa. O outro painel que eu falei mais cedo, ele vai ser dentro do e-gestor, né? Esse que o pessoal da TI da SAP está desenvolvendo. Então, ele só vai ser possível acessar quem tiver a senha do e-gestor. Então, vai ter perfil lá gestor municipal, perfil gestor estadual e perfil gestor federal, né? Para os apoiadores, a gente vai fazer um combinado com a rede de pesquisas, né, para a gente fazer essas extrações, disponibilizar para que eles possam disponibilizar para os animadores, né? Então, são Isso. dois tipos de informação. Uma vai ser pública para todo mundo e a outra vai ser restrito à senha, né, do gov.br, porque vai ficar dentro do e-gestor. Então, respondendo então a Isis Siqueira, né, que pergunta: os coordenadores e animadores terão acesso a esse painel, né? E também a Helena Saido, as equipes de facilitadores dos estados não terão acesso ao painel. Então, o que nós certamente que a Rede Pesquisa e Atenção Primária, então, formou esse conjunto de facilitadores nos estados e os animadores, né, para apoiar esse trabalho de campo do censo das UBSs, apoiar as SAPs e trabalhar em conjunto com o gestor estadual, com os gestores municipais, com o COSEMS, né, nessa mobilização pelas respostas ao censo. Esses facilitadores dos estados, eles vão receber, a partir do grupo de pesquisadores, com a periodicidade ou diária, ou a cada 2 dias, então, dados extraídos desse painel restrito que nós organizaremos para essa distribuição para os facilitadores em cada estado, que então se comunicarão com seus animadores para que todos possam ter acesso e fazer esse acompanhamento. Mas, de todo modo, esse painel público ele já vai ajudar a todos também nesse monitoramento e acompanhamento. Depois, eu continuo lendo aqui as perguntas, né? Não sei se vocês querem alguém dos nossos colegas aqui falar. A Eli Regina Albani perguntou lá: no cadastro dos respondentes, a etapa que a Joyce não conseguiu demonstrar no e-gestor e utilizou na apresentação para explicar a etapa, que alguns municípios estão com dúvidas. Então, nessa exatamente, eu acho que tem também ontem no Paraná, sabe, Joyce? Foi uma pergunta sobre a indicação mesmo, tinha esse processo da indicação do responsável pelo censo, do gestor do programa. Talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre a indicação do gestor do programa, né? Depois da adesão, o segundo passo é a indicação do gestor do programa, talvez repetir isso mais uma vez. Não sei se a Joyce está por aí ainda, Joyce? Perfeito, estou aqui sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu também não enxergo todo mundo. Fala lá, Joyce. Bom, eu vou pontuar, mas a gente pode deixar também ali no chat os links do vídeo do YouTube, né? A partir do momento que a gente tem o gestor da atenção básica, a gente pode ir pelo painel do gestor, né? A gente já fez login, já fez
já inseriu os dados do Gov. Além do gestor da atenção básica, todo mundo que trabalha na atenção básica tem o perfil de gestor da atenção básica, você consegue inserir ali, indicar, por meio do gerenciar usuários, fazer a indicação do do gestor do programa municipal. É o passo a passo em que as equipes já estão acostumadas, muitas vezes, para indicar quem vai ser o gestor do programa municipal, por exemplo, do Bolsa Família, quem vai ter acesso ao CISAB, ao gerenciar APS, ao módulo do Mais Médicos. É a mesma etapa, tá bom? Então, o gestor da atenção básica entra no módulo, né, de gerenciamento de usuários da atenção básica, seleciona o usuário que ele quer e designa como gestor do programa municipal. Essa pessoa, ela vai ter acesso à telinha do painel do gestor. E nesse momento a gente consegue ali demonstrar, consegue inserir o respondente, tá bom? Muito bem. Agora tem algumas perguntas. Essa é para ti, Ana Luísa. A Ana Caroline Leite pergunta: com relação aos exames, por exemplo, considerar sim, mesmo que solicitado apenas em casos específicos para a gestante, e solicitação de exames por enfermeiro no sistema também é só para alguns tipos de exames. Como proceder? Olha, porque na verdade são duas, estão me ouvindo, né? São duas questões relativas a exames. Tem os exames que aparecem no escopo de práticas, no bloco, e tem aquele outro que aparece na regulação do acesso. A resposta é, não importa se é caso específico ou não, a resposta se faz, se solicita, tem que ser positiva. Não sei se ficou claro, entende? Não tem, mesmo que seja em casos específicos. A pergunta é geral, né? Na primeira parte que cuida dos exames, você se faz determinados exames, não importa para quem. E no escopo de práticas, a gente pergunta sobre exames específicos para gestante. Então, ele vai responder as duas perguntas. Vai dizer que sim, né? Se solicita, né? Que aqui, considerar assim, mesmo que solicitada pelo sim, considera que sim. Acho que é essa a pergunta, né? Porque até eu estou um pouco atrapalhada com isso, mas sim, sim. Sim, eu acho que se solicita, como não tem, para alguns casos, se não é uma escala Likert, e solicita para Sim. alguns casos, é sim. É, tem uma pergunta, vamos lá, Elisa, para você. A unidade de saúde prisional, na verdade, uma equipe, né, de atenção primária prisional, com carga horária compartilhada com a ASF, também deve responder? Bom, o questionário é por UBS, né? É a UBS que vai responder o questionário. Se a UBS tem a equipe de atenção prisional que compartilha o atendimento naquela UBS, tem uma pergunta específica sobre isso. No início do questionário, pergunta, né, se tem apoio de equipe de atenção primária prisional. Se ela responde sim, né, se ela responde diferente de zero, né, porque acho que é numérica essa questão, abre mais duas perguntas, se eu não me engano, sobre esse cuidado compartilhado entre equipe de atenção primária e equipe de atenção prisional. Lembrando, né, que unidade básica de atenção primária prisional sob gestão estadual não responde o censo, tá? Se porventura aparecer esse serviço, essa unidade no painel do censo, pode clicar em inativar. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Diego Fernando de Oliveira Pereira. Unidade que tem 3 equipes de saúde da família e pronto atendimento junto, responde ao questionário? Sim, responde ao questionário, né? Essa aqui é a pergunta sempre. Tem equipes de saúde da família, tem equipes de atenção primária nesse estabelecimento? Responde o questionário. As nossas colegas que estão acompanhando, Elaine Tumé, algum comentário, alguma pergunta ficou faltando? Fala aí para a gente, o que você considera agora? Saúde indígena, né, Elaine, que você colocou ali?
Saúde indígena, nesse momento, não vai responder, tá, pessoal? A SAPS, em conjunto com a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, Isso, hoje era uma dúvida. isso, a gente está preparando um módulo de perguntas específicas para as UBSI, né, que são as Unidades Básicas de Saúde Indígena. Então, nesse momento, não vão responder. Se eventualmente aparecer também, né, na plataforma do censo, pode colocar em inativar, né, essas unidades. Olha, Joyce, de novo aqui para você. A Márcia Matos, né, fala: após a explicação sobre como designar o gestor municipal, apareceu uma dúvida. Para designar o gestor municipal do programa, o secretário municipal de saúde entra em gerente APS ou censo 2024? Olá, para designar o profissional Para desculpa, designar para o designar gerente, o gestor do programa, para designar o gestor do programa. isso. Você tem que ir para designar o gestor do programa, tem um módulo que é o de gestor da atenção básica. É nesse gestor da atenção básica que a gente entra e vai ter acesso à designação ali para o gestor do programa. Mas ali está escrito, ela clica no que está escrito gerência APS ou você vai clicar no que está escrito já censo? Não, vai clicar em um que vai estar gestor da atenção básica. Daí no segundo passo, Depois que eu clico em gestor da atenção básica, eu clico em gerenciar usuários. Aí, depois de gerenciar usuários, eu vou fazer a busca do meu usuário, se ele já foi cadastrado, ou inserir novo. Aí, eu vou preencher os dados e as informações ali, né, de nomes, CPF, busco o nome, o e-mail, o telefone, os dados da unidade básica de saúde deles, e em perfil de acesso, eu clico em gestor da atenção, no perfil de acesso, vai aparecer qual módulo que ele gostaria de acessar, que ali a gente vai ter o módulo do censo APS, vou clicar, designar ele em seguida, qual que é o perfil, gestor do programa, e depois eu clico em censo 2024 e clico em salvar. muito bem. Acho que era essa a pergunta. Um pouco. Então, Deixa eu só, posso o só, programa só vai aparecer lá na frente, né? Que vai aparecer. Isso. Eu posso contribuir rapidinho, Por Lígia? favor, querida. Bom, pessoal, essa etapa de você, como gestor da atenção básica, né? Você indicar o outro gestor, no caso, para ser o gestor que vai fazer a intenção de adesão da manifestação de interesse, esse passo a passo a gente tem todo o nosso manual, desde o primeiro passo, que é essa indicação do gestor municipal, tá? Para esse sistema do censo. Depois você tem o passo a passo para esse gestor indicar quem é o responsável pelo censo APS, e depois para indicar o respondente. Então, são os três passo a passo dentro da ferramenta, dentro da gestor. Então, eu coloquei no chat, vou colocar novamente o link do nosso manual, tá? Então, lá tem toda essa explicação direitinho com as telas. Eu vi que o pessoal pedindo as telas, os prints das telas. Lá tem todo o print das telas, do passo a passo, para vocês realizarem esse processo. Tá joia? Desde o passo a passo lá no gestor, como gestor da atenção básica, depois como gestor do programa, do censo, e depois como indicar o respondente. Tá joia? E que conforme a Joyce falou, né, esse passo a passo de gerenciar o usuário, indicar o gestor daquele programa, já é um passo, né, feito para outros sistemas da informação dentro da nossa coordenação, né? Mas a gente entende que há municípios, né, que ainda não sabem esse passo a passo, estão com dificuldade. Então, por isso a gente deu uma revisada no manual, a gente colocou esse passo a passo lá, inclusive a gente está
para divulgar um vídeo sobre isso, né, para vocês dirimirem essas dúvidas que estão chegando, como faz esse cadastro dentro do e-gestor, tá joia? E se, mesmo assim, alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso suporte, que a gente também manda lá, esclarece para vocês o passo a passo, para que vocês consigam realizar o cadastro e acessar o instrumento do censo, tá joia? Eu também queria fazer um adendo aí a essa questão, porque é muito gestor, né? Às vezes dá realmente fica confuso, né? Então, assim, a primeira coisa, quem geralmente tem a senha, o acesso ao e-gestor, é o coordenador de atenção básica do município. Esse é o gestor primeiro lá, ele que vai lá manifestar o interesse, ele que vai colocar o CPF do secretário municipal ou do prefeito para fazer a manifestação de interesse. Fazendo a manifestação de interesse, esse coordenador de atenção básica, ele vai entrar novamente no sistema e-gestor e ele vai designar o responsável pelo censo, que a gente chama também de gestor, né? Mas é o responsável pelo censo. Quem é essa pessoa? Pode ser ele mesmo, pode ser o próprio coordenador de atenção básica do município, pode ser um coordenador regional, por exemplo, no caso, né, de municípios grandes, que eles têm organização por regionais, tal. Então, vai ser uma pessoa, esse responsável pelo censo, designado pelo coordenador de atenção básica do município. Depois ele vai entrar no sistema, esse responsável do censo, e vai cadastrar os respondentes, tá? Então, Parece que agora ficou claro. então Agora nós temos mais é, uma. Fala, repete, desculpa. passo 1, coordenador de atenção básica indica o responsável municipal pelo censo. Passo 2, responsável municipal pelo censo, indicado pelo coordenador da atenção básica, indica os respondentes por UBS. Aí acho que assim fica mais claro, né? Muito bem. Eu não sei se a Laine está aqui com a gente, ou então se ela não estiver, eu vou pedir para a Ailene ver se a Ailene pode responder essa para a gente. A Ana Carolina pergunta o seguinte, duas perguntas bem interessantes. Quando você tem mais profissionais no mesmo estabelecimento, que você mistura pronto atendimento com saúde da família, etc. e tal, né? Ela pergunta assim, e responde apenas sobre os profissionais da atenção primária, quando tem outros serviços, é que administrativamente, às vezes, misturam-se na prática, né? Porque elas têm o mesmo CNES. Então, sobre esses serviços que vamos chamar assim mistos, né? O que se responde? Eu diria que responde pelo conjunto dos serviços que estão naquele CNES. Mas a Ilene talvez possa fazer. A próxima é para ti, Ilane. Essa para a Ilene e a próxima para ti. O que você acha, Ailene? Oi, boa noite. Já é boa noite, né? Boa noite, pessoal, que estão nos ouvindo nessa live bem instigante, né? Porque a gente vai colocando as perguntas, algumas estão na FAQ ou não, mas eu diria que a gente deve. Assim, é claro, né? Que tem uma mistura, ainda mais depois da pandemia, mas eu acho que é interessante a gente colocar na prática aqueles que estão vinculados formalmente às ações vinculadas à atenção primária à saúde, porque, caso contrário, às vezes a gente tem uma equipe. é, Alguma unidade, uma UPA, uma unidade que às vezes funciona 24 horas, senão a gente vai ter um superdimensionamento da equipe de atenção primária, né? Mesmo quando há essa situação, né? Então, eu sugiro que coloque só as pessoas que realmente estão trabalhando na equipe de saúde ligadas à atenção primária. Tá? A gente viu isso muito em vários lugares, essas estruturas, e às vezes realmente tem essa porosidade, né? Claro, né? Porque as pessoas estão trabalhando em conjunto, mas é importante, né? No município de São Paulo a gente tem AMAs também, às vezes nas mesmas áreas físicas, mas é importante a gente focar na equipe que está vinculada às equipes de saúde da família ou às equipes de atenção primária. Laine, a Ana Carolina Leite, ela pergunta assim, eu vi que está separado gestão por organização social e parceria público-privada.
Como vocês entendem essa diferença? Porque a gestão por uma OS pode ser uma PPP. É, é, eu queria, né, primeiro, né, que bom que estamos fazendo, né, esse momento de esclarecimento, né, é um prazer estar aqui com todo mundo. É, eu acho que, assim, nós temos situações nas quais a unidade possui a parceria público-privada pura. Essa é uma situação, né? E a gente tem essa situação que você está colocando aí, onde a parceria pública e privada ela pode se dar através também de uma organização social. Isso pode, isso pode acontecer. Me parece que no questionário isso não é excludente. Eu não tenho certeza disso, Lígia, mas me parece que não é excludente, né? Você pode marcar todas as modalidades, né, de contratação existentes naquela, de gestão, né, existentes naquela unidade. Então, eu marcaria as duas coisas, né? Bom, eu não abri o questionário, mas eu acho que é um questionário. A gente pode olhar, eu acho que isso é uma boa pergunta para a gente colocar no nosso FAQ, Uhum. porque a gente tem uma pergunta sobre a contratação dos profissionais, e aí ela é de múltiplas respostas, porque numa mesma unidade você pode ter contratos de profissionais e trabalhadores das mais diferentes formas, né? E a outra é quem faz a gestão dessa UBS. Nessa pergunta da gestão da UBS tem uma resposta única, né? Então, eu acho que aquilo que se sobressai, se é uma parceria público-privada assim explicitada, ou se é mais no sentido uma OS. Claro que uma OS, gestão por OS é uma certa parceria público-privada, né? É uma mistura de conceitos também, né? Se for Nós vamos colocar. Eu abri aqui o questionário, é a pergunta, se for referente à pergunta 13, né? Que é assim, nesta UBS, os agentes contratantes dos profissionais de saúde são. Aí tem a lista lá de opções de resposta e permite mais de uma resposta. Então, é como a Essa é Laines possível mais Isso. uma resposta. Mais de uma Uhum. resposta, como a Laines explicou. Isso mesmo. Perfeito. Então, repete para mim, Elisa. A pergunta é, né? A pergunta 13. Nesta UBS, os agentes contratantes dos profissionais de saúde são. Aí tem uma lista ali de opções de resposta. Dentre elas tem organização social e Mas tem outra pergunta que é quem faz a gestão dessa UBS? tá. Isso. Porque essa 13 tem Do organização social. do contratante, você tem múltiplas respostas, com certeza. Tá. Então eu vou ter que abrir aqui. Se você quiser ir A lendo outra questão pergunta. referente a administra responsável pela gestão, ela é seleção única até o momento. Precisa escolher uma das opções, né? Que número que é, Joyce? Deixa eu ver aqui, é uma das primeiras. É a 13, 6, eu acho. 6, né? Uhum. Sim, nós vamos colocar um esclarecimento sobre essa pergunta no nosso instrutivo, versão 2.0, né, Elisa? Tá? Com Isso. certeza. É isso que a gente também pensou. Essa live ela é fundamental, porque aparecem, e como no processo de mais e mais unidades básicas de saúde estão respondendo, né, aparecem mais questões de dúvidas, porque a realidade do nosso país ela é muito diversa, né? E nem sempre todas as questões são extremamente claras para todas as situações. Essa pergunta também a gente contou com a colaboração do Conasems, né? Eles também fizeram sugestões para essas opções de resposta, então foi contemplado também as opções que o Que o Conasems colocou. escreveu. Então, é essa pergunta mesmo. Qual o órgão responsável pela administração desta UBS?
Aí só Uhum. admite uma resposta. Aí tem organização social e tem realmente parceria público-privada. Então, eu diria que se E escolhe aí, quando é parceria provavelmente, pública. Fala, Laine, por favor. eu acho que é um pouco dentro do que eu falei anteriormente, então, né, Lígia? Se elas são excludentes, é o que predomina, né? Qual é o vínculo né, final que os profissionais e que a unidade tem, né, do ponto de vista administrativo. Se ela presta, né, se a unidade, se o contratante, né, para quem a unidade vai prestar contas, né? É para a parceria pública-privada, é para a OS, né? Então, eu acho que esse deve ser o sentido, né? O que nós queremos saber é quem efetivamente, né, está fazendo a gestão, né, final, né? Não, se A existe uma gestão da. intermediação entre parceria pública, né, e OS, é quem efetivamente está fazendo a gestão final, se é a parceria pública ou se é a OS, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Pessoal, se eu puder Muito contribuir bem. um pouco, no próprio conceito de parceria público-privada, né, a gente tem uma diferenciação. Uma organização social, ela não é considerada uma organização privada, concordam? E uma organização, um ente privado, ela tem uma outra natureza jurídica. Talvez é interessante vocês olharem o contrato de gestão para ver como que está estabelecido no contrato de gestão para responder. Acho que seria o melhor caminho. Sim, vamos fazer isso no instrutivo, então. Eu queria perguntar para todos os nossos colegas se o pessoal do YouTube tem mais perguntas, perguntar também para todos os nossos colegas que estão acompanhando aqui no YouTube, eu também fui acompanhando um pouquinho mais recentemente, se temos ainda algumas questões, algumas questões pendentes aqui que não foram respondidas, né? E nós vamos colocar essas respostas aqui agregar nos nossos instrutivos, o que for necessário, e também no nosso FAQ, que vamos disponibilizar na próxima semana uma nova versão ampliada desse FAQ. Eu penso, se vocês não tiverem, Elaine Tomé, Elaine Tomasi, Ana Luísa, questões que ficaram pendentes do YouTube, eu passaria a palavra agora ao Facchini. A Elaine Tomasi quer fazer uma observação. Não, Lígia, eu estava sinalizando que não há mais perguntas. A gente respondeu todas as perguntas que estavam aqui, tá? Era isso. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Então, nós vamos estar Só um minuto, fazendo... Lígia. Fala, fala. Desculpe. Tem uma pergunta de Agnaldo Araújo, já respondeu, de unidades âncoras? Essa eu não ouvi a resposta. Eu não li, você pode ler a Não, pergunta e ele diz responder. assim: Agnaldo Araújo pergunta se municípios que têm unidades âncora, que a gente está chamando de unidades satélites, né? É o conceito de unidade satélite, como ponto de apoio, mas com CNES próprio, respondem ao censo. Sim, essas E unidades, sim, elas responde ao censo. respondem ao censo e o seu... Isso, pode falar. Essa é uma questão importante, surge de vez em quando, né? E é importante que elas respondam. A Joyce, eu acho que logo no início, colocou que é logo uma questão inicial, que é marcada que essa unidade ela é uma unidade de apoio, uma unidade satélite, e aí vai ser respondido, né, nessa unidade o que ocorre e a estrutura desta unidade satélite. Nesse ponto, é interessante que, com relação à contratação de pessoal, né, os respondentes atentem que não devem repetir, né, a contratação de pessoal quando o profissional está ligado a outra UBS e apenas vem um dia da semana nessa UBS fazer alguma atividade. Então, na contratação, só tentar que nessas unidades satélites vão estar apenas o pessoal que está contratado no tempo todo, e não aqueles que fazem um rodízio para oferecerem ações.
com relação às ações, é que vão aparecer todas que são realizadas naquela UBS, mesmo que sejam de forma não contínua. Muito Eu acho bem, que é isso. Rosana. Um ótimo esclarecimento. Vamos agregar também lá no nosso, esse esclarecimento. Já tem isso no FAQ, a gente pode ampliar um pouco essa resposta. Eu gostaria agora de passar, então, ao professor Luiz Facchini, para fazer as suas considerações, né, e as suas recomendações, que estamos todos muito mobilizados pela realização desse censo, que é uma agenda, acho, muito positiva, né, que tem levado à discussão da própria atenção primária à saúde nos municípios, nas localidades. Né, Facchini, você, com a palavra para Muito seus obrigado, comentários. Lígia. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente, você tem toda a razão. Esse censo está mobilizando o nosso país, mobilizando os gestores, desde o âmbito nacional, nos estados, nos municípios, nas regionais de saúde, em cada uma das UBSs. Então, é um movimento muito positivo, é uma agenda, né, que converge o conjunto dos esforços em cada localidade, em cada estado do nosso país. E nós queremos que essa rede, essa grande articulação que tem se formado para, primeiro, né, o grande sucesso que foi a adesão dos municípios do nosso país, né, superando 96%, como Elisa mencionou, nós temos expectativa de chegar a mais de 99%, possivelmente até a 100% dos nossos municípios. E também temos expectativa de chegar, né, a um grande número de unidades básicas de saúde respondendo a esse censo de maneira muito criteriosa, de maneira precisa e, se possível, alcançando o universo de todas as unidades básicas de saúde do nosso país. Para isso, as estratégias de mobilização, de preenchimento do censo, elas precisam levar em conta todo o acesso das pessoas ao maior número possível de informações disponibilizadas. Por isso que tudo que a gente estiver produzindo, todos os passo a passo para acesso ao e-gestor, para os processos de adesão, de indicação do responsável pelo censo no município, pela indicação dos respondentes em cada unidade básica, ele é fundamental. Então, é uma informação pública que ela interessa a todo o nosso país. Então, os animadores, as animadoras, facilitadores, facilitadoras, apoiadores de COSEMs e de secretarias estaduais, eles têm possibilidade de divulgar de maneira ampliada esse tipo de informação. Então, esse processo ele está originando em cada um dos estados, nas regiões de cada estado, um conjunto de reuniões importantes, de lives que estão acontecendo, como essa, para tirar dúvidas, para capacitação, para orientar o preenchimento e, inclusive, a submissão desses questionários, desse censo preenchido para formar essa grande base do censo no nosso país. Então, eu quero estimular muito, quero mobilizar a todas e todos para essa grande tarefa. Temos diversas estratégias que foram estabelecidas por colegas em vários lugares, desde levantamento de enquete por WhatsApp para saber em cada município quais as unidades que já responderam, quais aquelas que estão em processo de recepção, mas também aonde está faltando ainda o processo de resposta para que se possa fazer esse estímulo, essa ênfase. Alguns também já estabeleceram formulários como o Form SUS, como, né, formulários por web, para que se possa ter um controle desses respondentes e o incentivo para que esse processo se dê
frente a dificuldades que se possa ter de uma informação mais atualizada, de modo muito ágil, para que esse processo se dê. O importante é sempre a gente fortalecer os instrumentos que temos, então, não só divulgando as informações, esse passo a passo, como temos destacado, mas, por exemplo, temos o Disque Censo, que é uma estratégia importante, que ela tem fomentado respostas de modo ágil e que podem, inclusive, orientar aspectos do próprio sistema de informação, do e-gestor, para a participação de todos e as respostas com agilidade, né? O número total de UBSs completas em cada município é importante e eles podem ser incentivados de modo a gente ter o maior conjunto possível de informações em cada um dessas localidades para esse processo. Podemos tentar também estratégias que agreguem pessoas, agreguem profissionais, agreguem gerentes e respondentes para esse processo. Então, em muitos lugares, especialmente em capitais, grandes municípios, regiões metropolitanas, temos tido coletivos para o preenchimento do censo. Isso é um processo que tem sido feito de orientação desse preenchimento. Muitas vezes, os colegas, né, responsáveis por serem facilitadoras, facilitadores, animadoras e animadores, imprimem o instrumento e trabalham com esse instrumento impresso, orientando cada questão e orientando a resposta depois no próprio espaço do e-gestor para o preenchimento. Então, essa é uma estratégia que combina a educação permanente, a orientação e o preenchimento, de modo que podemos ter saltos, né, de um grande número de unidades básicas de saúde com respostas completas a cada semana, a cada dia, em função dessas estratégias combinadas, desses coletivos de gestores, de gerentes, de profissionais de saúde em cada um dos serviços. E, por fim, em alguns lugares, é sempre bom consultar gestor de mobilizar o conjunto da rede básica desses municípios para fazerem incentivos à adesão e ao preenchimento do censo em certos dias da semana. Às vezes, os gestores eles ficam sensibilizados pela importância do censo e autorizam os seus gerentes ou os seus respondentes a terem um tempo livre em um certo turno da semana, de um certo dia, para fazer aquele conjunto de preenchimentos de submissão ao censo num determinado momento. Com isso, facilitando a resposta, portanto, e tendo o conjunto de unidades básicas de saúde dessa localidade, dessa região, completando o censo com rapidez. Então, pode ser um chamado dia D, uma semana do censo, o dia do censo, que pode ser estimulado mediante essa negociação com os gestores e coordenadores da atenção básica de cada localidade, que podem facilitar, né? Isso tudo mediante consulta, mediante, né, consensos, que possam, portanto, mobilizar o apoio de gestores, de gerentes e dos profissionais de saúde a termos o censo completado. Eu gostaria de saber se temos alguma outra sugestão dos colegas que nos acompanham nesta live pelo YouTube, para que se possa, portanto, incentivar esse processo de uma rápida resposta ao censo de modo muito oportuno. Temos módulos, né, para poder refletir sobre a oportunidade do censo ser respondido com rapidez, e um deles é justamente da Unidade da Federação do Distrito Federal, né, Brasília, que é uma cidade-estado, tem hoje
mais de 80% das suas unidades básicas de saúde com o censo completo, mostrando a possibilidade de que isso seja alcançado em praticamente todas as localidades do nosso país. Então, e isso é um incentivo que queremos dar e mostrando que, apesar do instrumento do censo do questionário ser muito detalhado, ser muito preciso, ele é possível de ser feito com rapidez por aqueles que estão envolvidos nesse processo e certamente vão contar sempre com todo o nosso apoio, com todo o nosso incentivo. Assim, Lígia, eu estou à disposição. Gostaria de saber se ainda permanece alguma dúvida ou se temos ainda sugestões a respeito desse processo que é tão rico, né? Essa live, ela é uma live muito, né, esclarecedora. Tivemos aí boa parte do tempo, mais de 170 pessoas participando e certamente ela é capaz de mobilizar esse grande apoio em favor do censo das unidades básicas de saúde do nosso país. Muito obrigado e estou à disposição. Bom, aqui no YouTube nós temos agradecimentos, sugestões para que a gente faça mais alguma live dessas agora daqui a umas 2 semanas, no mês de julho, né? Porque esperamos até 31 de julho termos todos os nossos questionários respondidos em todos os municípios do país. É um trabalho muito importante para os nossos profissionais de saúde de cada uma das UBS. Eu pergunto aqui aos nossos colegas que estão aqui, no nosso conjunto aqui de pesquisadores e profissionais da SAPS, se querem fazer algum comentário final, senão eu passaria a palavra para, não sei se Rosana ou Marilena, Elaine, querem fazer o comentário, senão eu passaria a palavra para a Elisa Kemper, da SAPS, para as suas palavras finais, e a gente poderia finalizar. Bom, Alguém gente, quer? seria... Ah, tá. Eu achei que Vamos. já... Não, pode ser, vai lá. A gente também pode, o Bruno pode colocar todo mundo na telinha, assim, para um tchau coletivo aqui. Fazer uma fotinho fazer uma também, que a gente foto, né? precisa. Isso. Eu só queria fazer um comunicado que o Rio Grande do Sul, que vem demorando um pouco para fazer, né, o seu processo de adesão, atingiu hoje 75% dos municípios, tá? Então, a gente está comemorando muito aqui, porque é um processo bem, né, como todos sabem, né, a gente passou por uma situação muito complicada aqui no mês de maio. Então, é com grande alegria que eu comunico isso e fico também aqui agradecendo muito a presença de todos. Obrigada. Elisa, para finalizar, querida. Muito bom a gente encerrar com essa notícia, né, do Rio Grande do Sul. E, bom, seria para agradecer mesmo a participação de todos, agradecer pelas perguntas, como a professora Lígia falou, né, isso nos ajuda a implementar melhor o processo, a gente vê o que a gente precisa readequar, o que a gente precisa colocar de informação, de instrução para facilitar a vida, né, das pessoas que estão lá na ponta, né, dos respondentes, dos responsáveis pelo censo. Então, é super rico, né, é super importante esses momentos, a SAP se coloca à disposição, né, para mais encontros como esse, e à disposição também para o sucesso do censo, né? Conta com a colaboração de todos, a gente tem visto, né, o empenho de todos, dos animadores, dos apoiadores nos estados, dos COSEMs. Então, né, tem se formado uma grande rede no país, né, e em prol da atenção primária, né, que é uma causa nobre para o nosso sistema de saúde, né? Então, o professor Facchini sempre fala, o censo é uma oportunidade, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Vamos responder o máximo de UBSs para que a gente possa realmente ter políticas aí de investimento na atenção primária. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos.
e agradecer mais uma vez pelo convite à SAPS. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Finalizando.